Quero falar agora sobre o Corinthians, que encontrou uma fórmula para tentar tirar seu transfer ban por conta daquela dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna. E a solução veio de uma coisa que causou enorme irritação no Corinthians, a saída de Cauê Furquim, você sabe, né? Aquele atacante de 16 anos de idade que foi para o Bahia depois do pagamento da multa de 14 milhões de reais. O Corinthians pegou todo esse dinheiro, juntou mais 2 milhões e 700 mil e ofereceu ao Santos Laguna o pagamento de metade da dívida que tem com o clube mexicano à vista. Os outros 14 milhões e 700 mil, ou melhor, os outros 16 milhões e 700 mil seriam pagos em 6 parcelas. A resposta ainda não foi dada pelo time mexicano, mas existe otimismo no Corinthians de que a partir desse acordo, ou dessa proposta, em que se sugere metade do pagamento à vista em dinheiro, o problema possa ser resolvido. Por que o Corinthians tem pressa para solucionar essa questão? Primeiro, para poder inscrever novos atletas, e a ideia do Corinthians é contratar mais 3 jogadores além do Vitinho, que já está no BID, o Boletim Informativo Diário. Depois, porque o Corinthians sabe que pode a qualquer momento ser punido por conta de uma dívida de 40 milhões de reais com o Matias Rojas e por conta de uma dívida de 23 milhões de reais com o Tadjeres pela compra de Rodrigo Garro. E uma nova punição da FIFA nesse momento pode determinar a perda de até 6 pontos no Campeonato Brasileiro, que colocaria o Corinthians em grave risco de rebaixamento. Para evitar essa situação, o Corinthians se apressa e tenta chegar a uma solução com o clube mexicano. Só para completar, contar que o Corinthians enfrenta na noite desse sábado o Bahia, Campeonato Brasileiro, onde venceu apenas um dos últimos 10 jogos, pressão em cima do técnico Dorival Júnior, que tem uma série de problemas. Carrilho, Yuri Alberto e Memphis são as baixas mais importantes. Romero suspenso também não joga. O ataque do Timão deve ser bem diferente e inferior em relação aos titulares. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre a situação de Yuri Alberto. Nas últimas horas, um especialista ouvido pelo GE chegou a dizer que o Yuri Alberto precisaria de 3 meses para voltar a jogar por conta da cirurgia de retirada de uma hérnia inguinal. Isso significaria que o Yuri Alberto só ficaria à disposição de Dorival Júnior a partir de 14 de novembro. Péssima notícia para um Corinthians que tem jogos importantes, decisivos, e já não conta nesse momento com Memphis Depay, recuperação de uma lesão muscular que vai durar mais ou menos um mês, além de Carrilho, que só volta a jogar na próxima temporada por conta de uma cirurgia no tornozelo. Fui conversar com o pessoal do Corinthians até para confirmar esses 3 meses de ausência, com direito a 8 semanas de repouso. Esse especialista ouvido pelo GE chegou a falar que quem opera uma hérnia inguinal precisa ficar cerca de 2 meses sem qualquer atividade física. O Corinthians trabalha com dados e previsões e projeções muito diferentes. A expectativa é de que o Yuri Alberto esteja de volta no início do mês de outubro, ou seja, 1 mês e meio de recuperação. E o Corinthians se baseia para fazer essa projeção na recuperação de 2 atletas que também tiveram a retirada de uma hérnia inguinal nesse ano. O primeiro deles, o Gustavo Henrique, que operou no início de maio e voltou 1 mês e meio depois. O Hugo fez a mesma cirurgia, o Hugo lateral esquerdo, e está voltando a fazer atividades físicas depois de 1 mês de recuperação. A tendência é que ele precise de mais 15 dias para voltar a jogar. 1 mês e meio é mais ou menos o que pensa o Corinthians em relação a Yuri Alberto. Só para completar sobre o Timão, que segue em busca de reforços, mas antes precisa resolver seu transfer ban, aqueles 33 milhões de reais pendentes na FIFA por conta da compra que não foi paga de Félix Torres junto ao Santos Laguna. E você, curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que teme que outros clubes brasileiros paguem multas rescisórias e tirem joias das categorias de base, basicamente como aconteceu no início dessa semana com o Cauê Furquim, atacante de 16 anos de idade, que vai para o Bahia. O Bahia pagou a multa de 14 milhões de reais, estabelecida no contrato, e levou o jogador. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa sexta-feira que o Corinthians foi excluído em janeiro de um movimento chamado Movimento de Clubes Formadores. E essa expulsão se deu justamente porque o Corinthians pegou um jogador do Palmeiras, o atleta em questão, Pedro Morelli. Esse jogador tinha 14 anos de idade, era da base do Palmeiras e foi para a base do Corinthians. Existia um acordo entre os clubes que atletas entre 10 e 14 anos não poderiam mudar de um time para o outro sem o aval do outro clube. O Corinthians ignorou esse combinado e foi excluído do movimento de clubes formadores. A partir daí, esses clubes formadores deixaram de ter esse código de ética com o Timão em relação à aquisição de atletas das categorias de base. E é por causa dessa situação que o Corinthians teme perder outros 2 atletas, Gui Amorim,
jogador de 17 anos de idade que atua como meia, e Nicolas, jogador atacante também. Essas são as duas maiores joias depois do Cauê Furquim. Nicolas já foi procurado pela diretoria para tratar da renovação. O pai do Gui Amorim esteve nessa sexta-feira lá no CT do Corinthians para tentar avançar nas negociações. O que mais preocupa é o Gui, exatamente porque ele tem os mesmos empresários do Cauê Furquim e a multa rescisória também equivale a 14 milhões de reais. Nesse encontro, na manhã de sexta-feira, lá no clube, os pais do Gui Amorim avisaram ao Corinthians de que a ideia da família é permanecer vestindo a camisa alvinegra. Só para completar, contar que o Corinthians oficializou e anunciou publicamente o acordo da renovação do contrato com a Nike, novo vínculo por mais 10 anos, ou seja, até 2035. Isso significa uma parceria de 32 anos entre Corinthians e Nike. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora com novidades importantes sobre toda a confusão causada com a saída de Cauê Furquim, atacante de só 16 anos de idade, da base do Corinthians e que vai ser jogador do Bahia. A treta se deu porque o Bahia pagou os 14 milhões de reais de multa estabelecida no contrato do atleta e levou o jogador. O Corinthians promete recorrer à FIFA, tá muito chateado, rompeu relações com o Bahia, com o Grupo City, enfim, um verdadeiro caos. Fui procurar dirigentes de outros clubes para ouvir como é que eles veem toda essa questão e posso assegurar que o Corinthians está sozinho nessa. Um desses dirigentes com quem conversei lembrou que o Corinthians em janeiro desse ano foi expulso do movimento de clubes formadores, tudo porque na oportunidade havia pego um jogador do Palmeiras. A coisa ficou tão grave que foi além dessa expulsão. Recentemente ocorreu a Copa Votorantim, torneio muito tradicional no Sub-15, e somente o Corinthians participou. Outros 13 clubes que fazem parte desse movimento de clubes formadores abriram mão da disputa pela presença do Corinthians. Os organizadores do campeonato não quiseram abrir mão do Corinthians, o Corinthians se manteve inscrito e os outros times que acabaram saindo do campeonato teve um grau de dificuldade muito menor, com equipes bem pequenas, para não dizer irrisórias. Pois bem, essa treta deve continuar na Copa São Paulo do ano que vem. Os clubes grandes que compõem esse movimento de clubes formadores estão prometendo não disputar a Copa São Paulo de Juniores se o Corinthians fizer parte do torneio. Quero registrar uma frase de um dirigente importante com quem conversei para ilustrar o sentimento dos outros clubes em relação a todas as reclamações do Corinthians. Abre aspas, todo mundo vai se negar a participar da Copinha se o Corinthians estiver, porque o Corinthians é o clube que mais rouba jogador no Brasil e não tem proteção porque saiu do movimento de clubes formadores. Então, por que será que está chorando? Fecha aspas, só para vocês entenderem. Esse movimento de clubes formadores foi criado para criar para estabelecer regras em relação a compra e retirada de atletas de outros clubes, tá? Especialmente entre 10 e 14 anos, que existe uma preocupação maior, porque esses atletas não têm contrato e fica muito mais fácil tirar esses atletas dos clubes. Outros times em anos recentes também tiveram problemas. O São Paulo, por exemplo, quando foi buscar o Lucas Perry na Ponte Preta, quase ficou de fora da Copa São Paulo de Juniores. No final das contas, o São Paulo se acertou com a Ponte e via Federação Paulista foi reintegrado à disputa da Copa São Paulo. Na última edição da Copa São Paulo, o Atlético Paranaense que correu o risco de ficar de fora. Também por conta de contratação de jogadores entre 10 e 14 anos, o Atlético precisou devolver jogadores para o Red Bull Bragantino e para o Retrô para que tivesse condição de participar da Copa São Paulo de Juniores. O caso do Corinthians é o mais grave. O Corinthians não aceitou as condições impostas depois de tirar jogador do Palmeiras e está excluído. Hoje, absolutamente sozinho. No caso do Cauê, atleta de 16 anos, já com um contrato profissional. E está estabelecido um valor da multa. A verdade é que o Corinthians dormiu no ponto, porque ao promover esse menino para o time principal e permitir que ele servisse seleção, o Corinthians tinha a obrigação de reajustar o salário do atleta e nem sequer colocou na Federação Paulista uma intenção do aumento da multa do aumento do salário desse jogador, que acabaria causando uma multa maior. A impressão que eu tenho é de que, depois de cometer o erro de não reajustar o salário do atleta, o Corinthians, para tentar minimizar críticas diante do seu torcedor, tem feito enorme alarde. Mas a verdade é que os clubes brasileiros hoje estão contra o Corinthians, que foi excluído em janeiro do movimento de clubes formadores. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? Use espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. $1 bilhão seria estratégia tipo Menin para comprar o Corinthians e virar SAF. Daqui a algum tempo,
Pois é, com US$ 1 bilhão, o cara até poderia cogitar isso. Mas esse candidato à presidência do Corinthians, que garante ter US$ 1 bilhão num fundo de investimentos, ele assegura que essa grana seria utilizada para compra de name rights do centro de treinamento, compra de name rights do estádio e patrocinador master, tá bom? Ele está perguntando, e a dívida do Corinthians vai conseguir essa grana? E esse novo candidato do Corinthians para presidente, que quer investir 1 bilhão no Timão? Pois é, ele quer investir US$ 1 bilhão, né? Que equivalem a 5,5 bilhões de reais. Eu acho um valor absolutamente fora da realidade. Não vejo a menor chance de um aporte desse acontecer. E me permito achar que qualquer um que chega prometendo tudo isso tem que ser olhado com alguma desconfiança. Mas tá lá, é o André Castro, é um conselheiro do Corinthians e candidato à presidência na eleição que vai ser convocada nos próximos dias. Sobre o Corinthians ainda. Corinthians, desde terça-feira da semana passada, tem contra si um transfer ban, que o impede de registrar novos atletas. Até aí, nenhuma novidade, dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna pela compra do Félix Torres. Pois bem, o grande problema não é só esse. Se o Corinthians sofreu um novo transfer ban, e existem duas condenações que devem explodir a qualquer momento, até porque já houve o julgamento na Corte Arbitral do Esporte. A primeira delas, uma dívida com o Matias Rojas de 40 milhões de reais. A segunda delas, de uma dívida com o Tadjeres pelo Rodrigo Garro de 23 milhões. Se qualquer uma dessas sair, por exemplo, na semana que vem, existe o risco de o Corinthians perder pontos no Campeonato Brasileiro. Só para vocês entenderem, a FIFA faz um escalonamento de punições. Quando o time é punido pela primeira vez, esse time é advertido. A segunda vez, esse time sofre um transfer ban. Na terceira vez, em geral, ele perde 6 pontos. E se houver a repetição dessa situação, ele pode ser rebaixado para a segunda divisão. A gente teve em 2020 um caso bem famoso no futebol brasileiro da perda de 6 pontos. O Cruzeiro estava jogando na segunda divisão, já havia tomado contra si uma punição de transfer ban, não pagou o Denilson, não pagou o Al-Wahda, time lá do mundo árabe, por conta de um empréstimo do Denilson, e foi condenado à perda de 6 pontos. O Cruzeiro começa a Série B de 2020 com menos 6 pontos. Tá? Então, esse talvez seja o maior drama hoje no Corinthians. É por isso que a todo custo o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, tenta um acordo com o... É por isso que o Corinthians tenta um acordo com o Santos Laguna pelo Félix Torres, tá? Hora de falar sobre o Corinthians, assunto sério. O Timão pode perder pontos no Campeonato Brasileiro caso sofra novo transfer ban. Vale a lembrança de que na última terça-feira a FIFA puniu o Corinthians com a proibição de inscrição de atletas até o pagamento de 33 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra de Félix Torres. O Corinthians comprou o zagueiro equatoriano, mas não pagou. Há ainda outras 2 condenações para acontecerem a qualquer momento. Os julgamentos, inclusive, na Corte Arbitral do Esporte já aconteceram. Uma dívida de 23 milhões de reais com o Tadjeres pela compra do Rodrigo Garro e uma dívida de 40 milhões de reais do Timão para com o meio atacante paraguaio Matias Rojas. Se essas punições acontecerem antes de o Corinthians fazer a quitação da grana com o Santos Laguna, o Timão pode perder pontos no Campeonato Brasileiro, e essa nem seria uma novidade por aqui. Vale a lembrança de que o Cruzeiro, quando jogava a Série B em 2020, chegou a perder 6 pontos. O campeonato começou com o Cruzeiro negativado em 6 pontos por causa de uma dívida pequena até, de 13 milhões de reais que o clube tinha para com o Al-Wahda, por conta de um empréstimo não pago referente ao volante Denilson. Só para completar, em relação ao Corinthians, contar que o presidente Osmar Stabile tem tentado levantar com parceiros, eventualmente investidores e patrocinadores, esses 33 milhões de reais para quitar o mais rápido possível essa punição relacionada ao Santos Laguna. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.